Profeta Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu quero iniciar hoje uma série de mensagens que eu já preguei há alguns anos atrás. Depois desta série de mensagens que preguei há alguns anos atrás, muita coisa mudou na minha própria vida. E eu sei que a vida de muitas pessoas foram rica e poderosamente abençoadas a partir da prática da palavra que ouviram. Eu acredito que nós vamos ficar aí as próximas 10 ou 12 terças falando sobre o mesmo assunto. E eu tenho certeza que em cada terça, Deus vai nos chacoalhar, mexer conosco, mudar a nossa vida. Confrontação, o momento que Deus cerca o homem. Deus é grande em benignidade e ninguém pode questionar isso. Deus é grande em misericórdia e isto é claramente revelado nas Sagradas Escrituras. Ele é o Senhor de toda a graça. Aliás, eu já disse algumas vezes que graça é a palavra mais bela da Bíblia. E eu entendo, eu acredito que todos os atributos de Deus giram em torno da sua graça. Quando Deus executa justiça, é graça. Quando Deus executa juízo, também é graça. Ele está manifestando a sua natureza. O profeta Amós traz para nós revelações extraordinárias de Deus e de sua santidade. Eu já recebi em diversas ocasiões este texto de Amós 4:12 como tema de congressos, de conferências, mas com o intuito, com a ideia de falar de arrebatamento da igreja, da volta de Jesus em glória. Entretanto, eu quero começar lembrando para os irmãos que este versículo não é um versículo escatológico. Ele não aponta para o arrebatamento da igreja. Literalmente, ele não aponta nem para o futuro de Israel. Eu posso até, usando da interpretação bíblica que me é permitida, direcionar para tal fim, mas esse versículo literalmente revela um estado espiritual no qual Israel se encontrava nos dias de Amós. A mensagem e o ministério do profeta Amós foi direcionado
a diversas nações, inclusive Judá. Mas a nação alvo, a nação foco desta abordagem de Deus através do profeta é o reino do norte, cuja capital era Samaria, também chamado de Israel. Israel estava nestes dias na prática tão habitual do pecado, que já não entendia nem ouvia o clamor de Deus, lhe chamando para o arrependimento e para a conversão. O irmão vai observar que no capítulo 4 nós vamos ler alguns versículos, e em todos esses versículos se revela que o intuito de Deus, vou chamar de a inquietação de Deus, era levar o seu povo ao arrependimento e à conversão, para que eles fossem poupados do juízo que vinha para lhes assolar. É muito interessante lembrar que a razão pela qual Deus faz uma cobrança tão direta a Israel, a razão pela qual essa abordagem é tão franca com Israel, é que Israel, para Deus, revela o texto, era um povo, ou é um povo especial. Se o irmão lê o capítulo de número 3, versículo de número 2, o Senhor diz a Israel: de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. A expressão bíblica neotestamentária é eleição. Dentre todas as nações da terra, Deus elegeu a Israel para ser o seu povo, o povo com quem ele trataria diretamente. Quando Paulo fala disto aos romanos, no capítulo de número 9, versículo 4, ele diz que aos israelitas pertencem a glória, a adoção de filhos, o culto, a promulgação da lei e as promessas. Já que Deus fez com Israel uma aliança, através de Abrão, pai da fé, ele também cobra de Israel a sua parte do cumprimento desta aliança. Mas o que estava acontecendo nos dias de Amós era que a idolatria estava assolando a nação chamada de Deus. E nenhum pecado na Bíblia inquieta, incomoda mais a natureza divina que o pecado da idolatria. Por quê? Porque ele toma objetos inanimados ou seres e coloca na categoria, no patamar de divindade, substitui Deus. Por esta razão a idolatria é larga e vastamente condenada em toda a Bíblia. O que é interessante notar, porém, é que Israel estava pecando, profanando o culto, irritando a natureza divina, mas Israel não desviou para pecar. Israel não abandonou o centro de adoração para pecar. Continuavam adorando, continuavam oferecendo culto e continuavam pecando. Se o irmão ler comigo aí o capítulo 4, versículo 4, vai perceber
quando o Senhor diz assim: vinde a Betel e transgredi. A palavra Betel significa casa de Deus. Betel era o centro da adoração nesses dias de Amós. O que Deus está dizendo é: vocês vão ao lugar da adoração e ainda assim transgredis. Pecavam no culto, iam para o lugar de adorar e perpetuavam as suas transgressões. Ou seja, Israel nesses dias não estava entregue ao que nós chamamos de mundanismo. Israel não estava entregue ao que os teólogos chamam de paganismo. Eles continuavam indo a Betel, oferecendo culto. Diziam que estavam adorando. Aí o Senhor diz: vocês vêm à minha casa, Betel, vão ao centro da adoração e continuam transgredindo. É muito perigoso quando nós nos escondemos na capa, no teto do culto, para dizermos: se eu estou cultuando, se eu estou adorando, Deus não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Na verdade, Ele tem. Eu disse aqui domingo, quando falava do ofertório, que Deus, antes de aceitar a minha oferta financeira, aceita-me a mim. Deus, antes de rejeitar a minha oferta, rejeita-me a mim. No texto do Gênesis capítulo 4, quando a Bíblia descreve o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel, a Bíblia diz que o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Ou seja, antes de rejeitar a oferta, ele rejeitou o ofertante. E diz da mesma maneira: porém a Abel, ou para Abel, e para a sua oferta, atentou Deus. Portanto, a reclamação aqui é: vocês não desviaram para pecar, vocês não caíram na bagunça para pecar. Vinde a Betel e transgredi, ou seja, estão transgredindo na minha casa, estão transgredindo na minha presença. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vocês não me temem mais, não me respeitam mais, não zelam mais pela minha presença. Agora veja só, olha o versículo 4: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. Enquanto Betel era o centro da adoração, Gilgal era o centro da peregrinação. O povo de Israel ia a Gilgal anualmente peregrinar, relembrando os 40 anos de peregrinação no deserto. Levavam ofertas, levavam oferendas, ofereciam ao Senhor as suas dádivas e entendiam, achavam que Deus estava se acalentando com as suas peregrinações. Quantas vezes nós peregrinamos à nossa maneira, peregrinamos ao modelo ocidental, vamos a montes, fazemos campanhas de 7 dias, 7 semanas, 21 dias, 40 dias, fazemos as mais diversas peregrinações, mas continuamos multiplicando as nossas
transgressões. A reclamação de Deus aqui era para que Israel se arrependesse, a fim de ser aceito por ele. E presta atenção, olha o versículo 4 ainda: trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Olha o versículo 5, por favor. E oferecei sacrifício de louvores. Vamos lá? Israel tinha ministério de louvor. Olha o versículo que diz: e apregoai ofertas voluntárias. Israel tinha ministério de louvor, Israel tinha pregador, Israel entregava dízimos de 3 em 3 dias, Israel adorava todas as manhãs, oferecia culto, ia no centro da adoração, ia no centro da peregrinação, mas continuava a pecar. É por isso que Deus levanta o profeta Amós. E é interessante, essa beliscada me alcançou a costela hoje à tarde. Olha o que ele diz no versículo 5, por favor. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, pois disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Sabe o que aqui Deus estava dizendo aqui? Vocês vão ao culto, vocês me oferecem sacrifício, vocês ofertam, vocês entregam dízimo, não para me adorar, mas para alimentar a vossa própria vaidade. Estão me servindo para que os outros vejam que vocês fazem alguma coisa. Vocês estão fingindo que me adoram, mas na verdade estão adorando-se a si mesmos. Essa era a reclamação de Deus acerca da vaidade de Israel. Nós nos envaidecemos porque cantamos bem, nos envaidecemos porque pregamos bem, nos envaidecemos porque a nossa igreja é grande, nos envaidecemos por tantas razões. Aí Deus olha para nós e diz: a indagação é: do que adianta tudo isso se eu não estou me agradando de vós? Deus estava confrontando a Israel. Deus estava colocando um dedo na testa do seu povo e dizendo: mudem ou não vos receberei. Ele estava, o interessante é que Deus, nós vamos ver, permite sobre Israel 5 castigos graves, 5 castigos sérios, para que Israel entendesse a indignação divina. E nem assim Israel entendeu e se converteu. Veja o versículo 6. Primeiro castigo que Deus permite sobre Israel. Ele diz: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Olha o final do versículo: contudo, não vos convertestes a mim. O que é limpeza de dentes? Aqui no texto: fome, escassez de pão. Deus estava dizendo: eu deixei de abençoar a vossa mesa, eu vos coloquei em aperto, a vossa feira não dá para nada, para que vocês se convertam. Preste atenção que, se fome não for capaz de levar o homem a clamar pela ajuda divina, o que mais pode fazer?
Israel estava tão duro, tão viciado em seus pecados, que nem a falta de pão na mesa lhes levou a entender que Deus estava lhes fechando as portas. Eles não conseguiram lembrar do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se está havendo falta, se está havendo escassez, então eu preciso saber se o Senhor continua sendo o meu pastor. Mas Israel não entendeu. Eu não estou dizendo que porta fechada na sua vida é castigo. Pode ser provação, pode ser teste, mas estou dizendo que porta fechada na sua vida continuamente indica que alguma coisa está fora do lugar. Deus pode estar lhe chamando para uma arrumação da casa. Vamos mais. Segundo o castigo que Deus mandou sobre Israel, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas sobre o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Olha o 8. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Olha o final do versículo. Contudo, vós não vos convertestes a mim. Deus estava dizendo: enviei a fome para pregar para vocês. Enviei a fome para vos forçar a conversão, e vocês não se converteram. Então enviei a seca. A colheita em Israel começa por volta do mês de abril. As chuvas de fevereiro, chamadas de chuvas serôdia, são as chuvas mais esperadas do lavrador judeu. É para fortalecer, reverdecer a lavoura. Aí Deus diz: por causa dos vossos pecados, eu suspendi as chuvas de fevereiro. Vocês perderam a lavoura, andaram errantes. A chuva não seguiu as suas estações normais. Choveu sobre uma cidade e não sobre outra. Vaguearam de cidade em cidade em busca de água para beber, mas nem assim vos convertestes a mim. Veja que há um clamor de Deus por conversão. Não. Deus não está falando para pecadores que não o conhecem. Conversão aqui não é para que alguém aceite a Jesus como Salvador. Aqui ele estava falando com o seu povo. Ele estava falando com quem lhe dizia que adorava. Olha o versículo 4. Vocês vão a Betel, vocês vão a Gilgal, oferecem cultos, sacrifícios, ofertas, mas não se convertem. Alguém pode dizer amém? Então Deus suspende a chuva. Por quê? Porque o lavrador sofre quando não chove. Então Deus cria circunstâncias para Israel se arrepender, mas não gera resultado. Eu chego no versículo 12 para você entender. Aí Deus permite sobre Israel
Um terceiro castigo, versículo 9: feri-vos com crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi devorada pela locusta, contudo não vos convertestes a mim. Ou terceiro castigo, com a fome Israel não se converteu, com a seca Israel não se arrependeu. Aí Jeová diz: o que restou da lavoura, eu permiti insetos pestilentos, permiti gafanhotos, permiti a ferrugem, praga das plantas. Vocês perderam a lavoura inteira e não se converteu. Como é que está seu bolso? Tudo dá errado. Você nunca sai do prego. O que está acontecendo aí? Pode ser provação? Pode ser. Mas quando Deus prova, Ele não causa prejuízos. E Jó, pastor, Deus não provou Jó. Deus permitiu Satanás tentar Jó. É diferente. Faz uma análise. Deus pode estar clamando ao seu respeito. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: Deus pode estar clamando ao seu respeito. A lavoura perdeu. Olha o quarto castigo aí que Deus envia sobre Israel por causa do pecado. Enviei a peste contra vós, como mandei para o Egito. Os mancebos matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor do vosso arraial fiz subir às vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Essa pergunta é séria. Não quero resposta. Mas ao longo das próximas semanas, Deus, eu vou repetir, vai nos dar uns 2 cutucões na nossa costela. Até quando você vai esperar Deus lhe sinalizar para que você mude? Até quando nós vamos esperar Deus estreitar o corredor para que nós entendamos o que Ele quer? Que Ele está dizendo aqui, o quarto castigo: enviei a guerra contra vós, vos entreguei nas mãos dos vossos inimigos, deixei matar os vossos jovens, desmontei os vossos exércitos, para que vocês se arrependessem, e vocês não se converteram a mim. Quinto castigo que Deus envia sobre Israel, versículo 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim. Quinto castigo: alguma coisa de sobrenatural aconteceu em Israel. Alguns estudiosos falam de um terremoto nos dias de Amós. Deus fez algo grande na natureza, como fez em Sodoma e Gomorra. Destruiu alguns,
para provocar o arrependimento. E ele diz: contudo, não vos convertestes a mim. Agora preste atenção. O que Deus estava dizendo era o seguinte: Israel, os vossos pecados me irritam, a vossa dureza de coração me irrita, e eu já enviei sobre vós a fome, e vocês não se converteram. É isso que Deus está dizendo. Eu enviei a seca, e vocês não se converteram. Eu enviei praga na lavoura, e vocês não mudaram. Eu mandei guerra, e vocês não se arrependeram. Eu destruí alguns, e vocês não mudaram. Então agora eu vou descer pessoalmente. Era isso que ele estava dizendo. Já que eu usei a natureza para pregar para vocês, e vocês não mudam, preparem-se. É isso que ele está dizendo: preparem-se, porque eu vou descer, e vocês vão se ver comigo olho no olho, tete a tete, eu e vocês. Aí ele diz: prepara-te, ó Israel, para te deparares com o teu Deus. Deus não está falando de um encontro de comunhão. Deus não está falando de um encontro de intimidade. Ele não está falando de um encontro de milagres. Ele está falando de um encontro de confrontação. Se você ler Isaías capítulo 43, versículo 26, o Senhor diz assim: entra em juízo comigo. O que Amós 4,12 está dizendo é, Deus está dizendo: eu estou preparando um tribunal. A fome, a guerra, a peste, a seca, o terremoto será o meu júri. Eu serei o juiz, vocês serão os meus réus, porque ainda que eu tenha mandado sinais, vocês não se convertem e não me ouvem. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: não brinque com Deus. Ele está levando a sério esse negócio. Oh, aleluia. O que ele estava dizendo era, vou repetir: eu vou pessoalmente tratar do assunto com vocês. E a pergunta é: quem resiste à sua presença e permanece de pé diante dele? É Naum quem diz que quando ele se ira, as rochas derretem. É Naum quem diz que se na sua ira ele se levantar, as ondas do mar se agitam e as mais altas montanhas se aplainam. Daí, o escritor da epístola aos Hebreus dizer que dura coisa é cair na mão
de um Deus irado. Esse encontro de Amós 4,12 não é encontro para churrasco, não é encontro para banquete, é encontro para juízo. Talvez você não entenda. Enquanto eu lia esse texto hoje à tarde, o meu corpo tremia. Eu cheguei aqui hoje à noite com o corpo trêmulo, porque à medida que eu li, eu entendi a gravidade da colocação divina. Eu me sinto como Abacuque agora. Ouvi, Senhor, as tuas declarações e tive medo. Deus estava vindo para conversar com Israel. Mas é a primeira noite. O que eu quero observar com os irmãos agora é algumas coisas acerca dessa confrontação que Deus vai revelando para Israel aqui. Por que Deus confronta o homem ou a mulher? Porque Ele queria confrontar a Israel. Primeiro, porque Deus não pode abençoar o seu futuro se você não cortar as cordas que lhe prendem ao seu passado. Deus não vai lhe usar, lhe prosperar, lhe abençoar, se aquele velho pecado não estiver definitivamente resolvido. É dar um basta, é dar um chega, é dizer acabou, foi até aqui. Quem pecava não peque mais, quem roubava não roube mais, quem mentia não roube mais. Não dá para ficar empurrando com a barriga. O sábio Salomão diz em Provérbios 28:15 que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: é tempo de cortar as amarras. É tempo de cortar as amarras. Ah, eu sinto Deus aqui. Oh, aleluia. Por que Deus confronta? Porque Ele quer cortar as cordas que nos prendem aos velhos vícios. Porque Ele quer que o nosso hoje não esteja sob a sombra do nosso ontem. Porque quem está em Cristo, nova criação é. Não espera Deus te confrontar. Não espera. Porque o lugar da confrontação pode ser o leito. Não espera, porque o lugar da confrontação pode ser a prisão. Não espera, porque o lugar da confrontação pode ser o caixão.
A palavra não era para o Egito, não era para a Síria. A palavra não é para quem não conhece a Deus. A palavra que era para Israel é para nós. Deus não pode abençoar o seu futuro sem antes romper com o seu passado. Porque Deus confronta. Segundo lugar, porque Deus não ignora os nossos pecados. Essa é outra verdade sobre a confrontação. Deus não finge que não viu. Ele viu. Deus não finge que não sabe. Ele sabe. Diz aí para o seu vizinho, ele sabe. E ele não ignora isso. E tem muita gente na igreja que está cativa do segredo. Já contei aqui a história do menino perigoso, traquino, que a mãe tinha um pato, e ele saiu correndo de bicicleta atrás do pato, todo dia, e a mãe dizia, menino, você vai passar por cima desse pato. Um dia o pato bobeou e ele passou por cima do pescoço do bendito do pato. E o pato morreu. A irmãzinha dele chegou e disse, vou contar para a mamãe. Agora tu me paga os atrasados. Quando ela foi saindo para contar, disse, não conta não, pelo amor de Deus. Ela disse, eu só não conto se você fizer tudo o que eu te mandar. Ele pensou, vou apanhar mesmo. Está fechado. Ela foi lá, cavou um buraco, enterrou o pato e disse para ele, vai varrer a casa. Vocês sabem que menino odeia varrer casa. Aí ele disse, varrer casa? É você? Ela disse, o pato. Aí ele varreu a casa, quando terminou a menina disse, agora passa o pano. Não, não vou passar não, vou contar para a mamãe. Lava os pratos. Aí ele começou, varre casa, passa pano, lava prato, seca prato, tira poeira, arruma a cama, entra dia, sai dia, semana. Isso começou a angustiar, e o menino pensou, uma surra teria saído mais barato. Vou contar para a mamãe. E ele está com a vassoura na mão, que mulher pega na vassoura, eu não lembro mais como é exatamente, mas ela pega na vassoura varrendo para frente, homem pega na vassoura puxando para os pés. Aí ele pega a vassoura puxando para os pés, e a mãe passa, e ele diz assim, mamãe, quero falar com a senhora. E a mãe diz, fala. E ele começa a chorar, e a mãe, para de chorar meu filho, fala. Ele diz, é que a senhora vai me bater. Ela disse, tudo bem, eu te bato, mas fala. Aí ele disse, minha mãe, é o pato. A mãe disse, tá, o que é que tem o pato? O pato morreu. Ele disse, é que fui eu quem matei o pato, mamãe. E eu não aguento mais varrer casa. Não suporto mais lavar prato. Minha irmã disse que vai lhe contar, então eu estou dizendo logo, pode bater. A mãe olhou para ele, sorriu e disse, filho, no dia que você matou o pato e enterrou, eu estava na janela do quarto, eu vi tudo, só estava esperando você me procurar, para me contar o que aconteceu, para eu te perdoar, porque você vale muito mais do que um pato. Querido, não adianta, não está escondido, essa caixa preta, Jeová sabe o segredo. Não seja escravo do negociante do pato,
chega diante de Deus, diz para Ele o que aconteceu, abre o jogo, Ele vai te perdoar e te abraçar, porque você vale mais. Não seja cativo da situação. Deus confronta, em terceiro lugar, não para destruir. Deus confronta para corrigir. Deus não quer acabar com você. Ele quer arrumar a sua casa. Quando Davi cometeu o pecado da contagem do povo contra a vontade de Deus, era para exibir o crescimento da nação, a sua vaidade estava em questão. Lá no final do livro das Crônicas, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e o anjo começou a matar o povo de Israel. Quando Davi saiu na porta do palácio e viu o anjo com a espada desembanhada, ele cai por terra e diz: pequei eu, não o povo. Aí o profeta sobe da parte de Deus. E quando o profeta chega, ele diz a Davi: Deus manda te dizer, tu tens 3 escolhas, 3 anos de fome sobre a terra, 3 meses nas mãos dos teus inimigos, ou 3 dias na mão de Deus. Presta atenção, 3 dias na mão de Deus corresponde a 3 anos de fome. 3 dias na mão de Deus corresponde a 3 meses com os teus inimigos te massacrando sem você conseguir reagir. Davi prostra-se e diz: caia eu nas mãos de Deus. Por quê? Como assim? Porque eu sei que Ele terá compaixão de mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus não quer destruir você, Ele quer corrigir a nossa rota. Vamos parar? Quarto lugar, Deus, já estou terminando, hoje, Deus não nos confronta para nos envergonhar. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: Deus nunca vai lhe expor. Dá uma olhadinha para o outro e diz para ele assim: Deus não entrega a tua ficha para ninguém. Pedro começa a gritar no barco com os apóstolos, com medo de um fantasma. Aí Jesus diz: sou eu, não temais. Pedro diz assim: se és tu, me manda ir sobre as águas. Jesus disse: vem. Aí Pedro colocou o pé fora do barco. Eu imagino alguém dizendo: Pedrão, e se não for? Não, eu vou. E quando Pedro pisa, Jeová inverte a lei da gravidade. E Pedro sai caminhando sobre as águas.
Mas de repente Pedro olha para um lado, para o outro, diz: eu caminhando sobre as águas, não acredito. Afundou. Você não vê Jesus citando isso em nenhuma vez dos seus sermões. Jesus não usa o afogamento de Pedro como exemplo para as suas pregações. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Só uma pessoa viu. Quem? Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro negou pela 3ª vez, Jesus olhou para ele. E quando o olhar do Salvador encontrou o olhar do pescador, o coração de Pedro desmanchou e ele foi chorar. Você não encontra Jesus contando isso para os outros. Jesus restaurou a Pedro sem dizer a ninguém o que havia acontecido. Deus não quer lhe envergonhar. Mas se você continuar nessa trajetória infeliz, o próprio diabo vai te expor. Deus não vai lhe envergonhar. Penúltimo lugar, a confrontação. Olha para mim. A confrontação é a última oportunidade de Deus para alguém. Quando ele confronta, ele está dizendo assim: agora, ou você muda, ou você morre. É você quem escolhe. Quando Deus confronta, ele está dizendo: ou a coisa entra onde eu quero, ou eu faço outra coisa que você não quer. Israel, te prepara, porque eu venho pessoalmente. Quando Deus prometeu a Abraão a terra dos amorreus, presta atenção nisso. Quando Deus prometeu a Abraão a terra dos amorreus e disse: toda esta terra eu a darei a ti e a tua descendência, terra dos heteus, dos jebuseus, dos amorreus. Abraão se alegrou e Deus disse assim: agora espera até que a medida da minha indignação se complete. Tem uma medida. E à medida que a gente persiste no pecado, ela vai se enchendo. Deus não executa juízo até que a medida que Ele estabeleceu preencha. Mas quando ela preencher e transbordar, Ele vem. Diga para o seu vizinho: não deixe encher. É Bíblia. Olha o que ele diz acerca de Eli. 1 Samuel 3. Ele diz assim: Samuel, eu mesmo jurei a Eli que lhe estabeleceria como sacerdócio perpétuo na minha casa. Porém, ele permanece a tolerar o pecado dos seus filhos. E Deus diz assim: por causa disso, agora digo eu e juro por mim mesmo, longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aos que me honrarem, e os que me desprezarem serão desprezados por mim. Por isso digo que não haverá na casa de Eli um varão que o represente diante do meu altar. Isso é juízo, isso é Bíblia. É a última chance. Confrontação é o último momento.
A confrontação é quando Jeová senta, dá licença, quando Jeová senta, olha para você no seu olho e diz: o que você tem para me dizer acerca disso? E aí Jacó, em Gênesis 32, diz assim: eu vi Deus cara a cara. Quem quer sentar com Ele num tribunal? Porque na comunhão é uma delícia. Sentar com Deus na comunhão é apaixonante. É encantador. Ninguém encontra Deus na comunhão e quer sair de lá. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, sem comer e sem beber. Pedro, no Monte da Transfiguração, estava tão apaixonado que ele disse: ô Jesus, esquece de quem está lá embaixo. A gente vai fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, e a gente fica aqui o resto da vida, porque bom é estarmos aqui. Mas nesse texto não. Aqui é encontrar Deus para uma queda de braço. Jó, no livro de Jó, ao longo dos 40 capítulos, Jó faz algumas reclamações com Deus, e tem algumas vezes, a gente vai chegar lá, ao longo das semanas, que Jó diz assim: eu queria que o Todo-Poderoso aparecesse na minha frente. Tem outro momento que ele diz: se o Todo-Poderoso fosse homem como eu, ele não me atingiria. Vamos usar a linguagem bem nossa, bem nordestina. Jó estava chamando Jeová para o tapa. Aí Jó 38. O vento sopra, vem um furacão, e Jeová brada do meio do furacão e diz: Jó, levanta-te, veste-te das tuas vestes, cinge-te de força. Você não queria se deparar comigo? Eis-me aqui. Eu vou te perguntar e você me responde. Se você conseguir me responder, a gente conversa. Primeira pergunta: onde você estava quando eu lancei as colunas da terra? Não sei. Então eu vou lhe dar uma segunda chance. Me diga qual é o endereço da luz. Onde mora a luz? Jó. Não sei. Vou lhe dar uma terceira chance. Qual é o peso do vento? Não sei. Então me diz, uma quarta chance: onde estão os tesouros da neve? Não sei. Deus faz 56 perguntas para Jó. Jó não consegue responder uma. Na 56ª, Jó diz assim: eu me rendo. Eu me rendo. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos serão impedidos. Fica em pé, por favor. Último lugar. A gente vai continuar mais umas 10 semanas falando disso aí. Mais umas 10 terças. Mas em último lugar, Deus
só confronta alguém a quem ele ama muito e com quem ele tem um propósito específico. O salmista diz assim: eu ainda era informe, embrião, biólogos, médicos, eu ainda era embrião no ventre da minha mãe. E o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam sido construídos, e o Senhor já me conhecia. Eis que os meus dias estão todos gravados na palma da tua mão. Deus tem um plano específico com você. Deus ama você. Deus não brinca com a sua alma. Deus não joga tênis com o diabo, tendo a sua alma como bolinha. Sua alma não é ping-pong, não é bola de ping-pong, para Deus jogar para lá na expectativa que Satanás devolva. Ele valoriza você. Se Deus está te cobrando, é porque Ele valoriza você. Se Deus está nos confrontando, é porque Ele nos prova o seu amor. Vamos orar. Coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante de Deus agora. Eu não vou orar no microfone. É o seu gemido. É o gemido de sua alma. Não espera Jeová vir pessoalmente para sentar com você. Não para lhe confrontar.